Capricórnio, seja muito bem-vindo, eu sou a Dani Silvestre e nós vamos fazer aqui a sua tiragem atemporal, ou seja, não tem tempo no momento que você encontrar esse vídeo, ele é pra você, tá bom? Aproveitando, se inscreve no canal e aquele blá 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 todo que você já sabe, e se você quiser aprender a como manipular as energias ao seu favor, para você criar tudo aquilo que você deseja na tua vida, fazendo uma limpeza interna de dentro para fora, tá? Para que as energias possam fluir. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo que é o comomudardevida.net. Passa lá se você quiser saber mais a respeito do meu curso, tá bom? Então, Capricórnio, me conta o que vocês precisam ouvir nesse momento. Qual é a energia que vem trabalhando? O que os seres querem dizer para você nesse momento? A carta da celebração. Junto com a carta do fardo. Eu tô mesmo, antes de fazer a tua leitura, até demorei um pouquinho, porque é como se estivesse sentindo um pouco de peso, assim. A carta dos amantes. Além da ilusão. A solitude. 5 de espadas, a comparação. A transformação e a carta do criador. O sonho, a moralidade. Fundo do baralho é a carta das possibilidades, que é um 2 de paus. Então, o que acontece, Capricórnio? Aqui vem a carta da celebração logo de cara, como se vocês estivessem no momento de vocês celebrarem algo, sabe? Ou de vocês estão vivendo meio que num paradoxo, num paralelo, assim. Eu quero celebrar, eu sinto essa explosão dentro de mim, eu quero viver, eu quero fazer algo, tá? O 3 de água, ele vem falando dessa celebração, mas ao mesmo tempo, vocês sentem que vocês não conseguem, porque vocês sentem um fardo muito pesado, como se tivesse algo... um cansaço muito grande ou um fardo que vocês estão carregando, ao mesmo tempo que vocês falam assim, eu quero viver isso, eu quero me abrir, eu quero, sabe? Opa, mas eu tenho isso. Isso é como se estivesse me pesando, ou essa situação, ou essa pessoa, ou isso me pesa, isso vai me trazendo um desgaste, um peso muito grande dentro de mim e é mais ou menos isso que vocês estão sentindo, ou dessa forma como vocês estão se sentindo nesse momento, pelo menos para a maioria das pessoas que devem estar vendo esse vídeo. Adapte a mensagem para essa situação. Para algumas pessoas podem ser relacionamento amoroso, mas para outras pessoas podem ser uma situação de um trabalho, de um emprego ou de algo do tipo. Mas o que você não está conseguindo enxergar aqui é uma questão de escolha, tá? Essa sensação de que é como se você tem uma escolha para fazer. A carta dos amantes está na posição daquilo que você não está conseguindo enxergar. E normalmente os amantes, ele traz mostra a figura de um homem que está em dúvida entre a mãe e a esposa. E a mãe significa aquele tradicionalismo do passado, ou representa determinadas regras, e a esposa representa um novo. Então, será que eu tenho que abraçar o novo? Eu abraço essa situação ou eu permaneço nessa situação do passado? Né? Nisso que me traz um fardo, que me traz um peso. É isso que eu vejo agora nesse momento, como se você não está conseguindo enxergar de que é uma escolha sua. Deixar esse fardo para trás, porque na maioria das vezes esse fardo no sentido energético, tá? Porque pode ser que você tenha um marido, ou que você tenha um filho, ou que o seu filho seja dependente, por exemplo, e você sente que é como se isso fosse um fardo e você quer viver mais. Só tô dando um exemplo, tá? Mas na verdade o teu filho, ou esse marido, ou essa pessoa, ela não é necessariamente um fardo, mas a forma como você enxerga essa pessoa ou essa situação na tua vida acaba gerando um fardo muito grande para você. Então, é fazer essa escolha no sentido, não tô falando para você deixar essa pessoa, não, eu vou deixar isso porque isso é um fardo para mim. Não. Qual é a mãe que vai deixar um filho, né? Eu diria que eu não vou julgar, mas qual é a mãe que vai deixar um filho, né? Não é isso que eu quero dizer, mas é a forma como você enxerga. Se você começar a mudar essa situação, a olhar para esse filho, a olhar para essa situação de uma maneira diferente, ok,
eu tenho essa situação na minha vida, então eu aceito, eu amo, eu agradeço essa situação, e a partir de agora eu me decido por ser feliz, mesmo dessa forma, mesmo com essa situação aqui. Então o que eu posso fazer para transmutar essa energia? E às vezes somente o fato de você aceitar que isso está dentro da tua vida e de que você às vezes não pode mudar essa situação já começa a mudar, porque você aceitou. Você não criou aquela energia forte de resistência. Olha só como é que... eu sinto que é como se a energia já tivesse... Porque antes de eu começar a leitura de vocês, eu estava sentindo um peso, um fardo, uma energia. E quando eu comecei a falar, essa energia ela foi indo embora. Então, às vezes, somente o fato de você aceitar que aquilo está na tua vida e que você não pode mudar... E você acolher aquilo, no sentido de eu aceito essa situação, porque não podia ser diferente, eu amo essa situação, então eu transmuto, né? A energia do amor é a única energia capaz de transmutar essa situação, e eu agradeço essa situação na minha vida. E aí esse fardo, essa energia densa, ela começa a ir embora. Mas por quê? Porque você começou a dissolver essa energia na tua aura, nos teus pensamentos. Tudo na nossa vida acontece através dos nossos pensamentos. Então, quando eu mudo o meu pensamento, o restante na minha vida também vai mudar. Tá? Então, essa situação vem falando muito para você aceitar essa situação, que esse fardo você vai ver que esse fardo vai começar a ser menor. E aí, se eu dou uma importância muito grande, né, aonde eu boto o meu foco, aquilo tem a tendência de se tornar maior. Tá? Tudo aquilo que eu foco se expande. E se você bota o teu foco no problema, o teu problema vai ficar maior. Mas se você bota o teu foco na solução, isso vai ficar maior. Então, essa situação é a forma como você está enxergando que está trazendo esse fardo para você, tá? Quebrar, romper as tuas ilusões, romper a forma como você enxerga essa situação, olhar de uma maneira mais profunda. A lua, ela vem trazendo a necessidade de olhar com mais profundidade. O que essa situação tem a ver comigo? O que eu preciso de aprender aqui? Olhar as coisas de uma maneira mais profunda. Às vezes, aquela pessoa ou essa situação está sendo uma bênção na tua vida e você não está conseguindo enxergar. Né? E tá olhando somente aquilo que você tá perdendo e esquecendo de ver aquilo que você tá ganhando, a evolução que você tá ganhando, aquilo que você como que você tá crescendo com essa situação, né? Enxergar com mais profundidade, enxergar além da ilusão. E aí no teu passado eu vejo como se você tivesse traçado um caminho, ou como se você tivesse sozinho, ou tivesse sido meio que forçado a entrar para dentro da caverna. E você se sente um tanto sozinho agora nesse momento, porque às vezes você se compara demais, ou você olha para outras pessoas, ou olha para outras situações e fica tentando entender por que isso acontece comigo, mas aquilo não acontece com uma outra pessoa, por que foi comigo e não foi com uma outra pessoa, por exemplo, né? E aqui vem falando que você tem que aceitar que isso é com você, isso é seu, tá? Isso... Quem teve que passar por essa situação, ou quem está passando por essa situação é você. Por quê? Porque tinha frequência para acontecer com você, não tinha frequência para acontecer com outra pessoa. Se não teria acontecido no meio de 360, sei lá, milhões de pessoas, por que exatamente comigo? Por quê? Porque eu estou naquela frequência. E aí vem falando de você buscar se aceitar mais, porque o 5 de espadas é uma carta que vem de uma pessoa, vem falando de falta de autoaceitação, né? Ou vem falando de uma pessoa que se compara demais com outras pessoas, então você acaba se diminuindo e se sentindo não capaz, né? O momento de você começar a se abrir e se aceitar. Isso, aceitação, eu acho que é a tua palavra-chave aqui nesse momento. Aceitar que não podia ser diferente, aceitar que é com você, porque isso estava na tua energia, você vibrou isso e você atraiu isso. E o bambu, ele tem uma função na natureza, a árvore tem uma outra função na natureza, por isso que eles têm estruturas diferentes. Então, qual é a tua função na natureza? Qual é a tua função nesse momento? Porque se você está passando por essa situação, ou se você tem esse fardo, né, se você tem esse filho, eu sinto algumas pessoas que têm filho aqui, que vocês acham que é um fardo muito grande, e na verdade, vocês precisam de aprender alguma coisa, aceitar isso, aceitar essa situação dentro de você,
tá? Por mais dolorosa e por mais difícil que seja, para que entender que isso é a tua missão, que essa é a tua função e aí a partir daí, a partir desse ponto, começar a transmutar, a fazer essa cura, porque quando você aceitar, quando você entender essa pessoa ou essa situação para quem é possível, às vezes até mesmo para quem não é, até mesmo para quem é impossível, tá? Essa situação, essa questão, ela vai começar a ser transmutada também, mas tem que partir de dentro, começa a partir de você, não é a partir do outro, é a partir de você que tá vendo essa leitura, tá? No teu eu saiu a carta do Criador, essa força e essa energia criadora. Quando nós entendemos que nós somos o nosso ponto de atração e que é através de mim que tudo vai chegar até mim, eu vejo que a gente começa a entender e a manipular essas questões. A gente começa a entender como que o universo trabalha. E o teu principal conhecimento, aquilo que você precisa de entender, que você já é um criador da tua própria vida, tá? Que você já é o criador da tua própria história e que você não vive, que não é outra pessoa que criou a história para você, foi você mesmo que criou a tua própria história. E às vezes, se você não tivesse passado por tudo isso, você não teria aprendido, você não teria um caminho de aprendizado para contar ou a experiência de vida para poder passar para as outras pessoas, ou você não teria como ajudar. Pode ser que você esteja sendo chamado a ajudar outras pessoas numa mesma situação que você, por exemplo. Mas como é que você vai ajudar se você não passou por essa experiência, se você não sabe, né, como que isso funciona e como que você tem essa capacidade de transmutar essa energia. Então é o momento de você acordar, de você levantar e falar, olha, é o momento de fazer uma transformação, é o momento de renascer das cinzas, de acordar. Vamos acordar, porque a espiritualidade está te chamando para poder fazer essa transmutação, para fazer essa essência, para ir ajudar pessoas que também estão passando pela mesma situação que você, que acham que isso é um fardo, mas na verdade, você como, por exemplo, você como aprendeu a transmutar, ou estar aprendendo, ou vai aprender a transmutar essa situação, você vai crescer, porque você também vai aprender a transmutar essa situação. Eu tenho uma cliente que... eu vou contar essa história. Eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar a situação em si, tá? Que não é minha cliente, foi antes, quando eu trabalhava com business coach, trabalhava com empresas, e essa cliente, ela tem um filho autista, e através desse filho autista, ela descobriu, ele tinha crises de autismo, ele tinha muitas crises, e ela como, eu nem sei se ela, eu não lembro qual que é a formação dela, mas ela como tinha o filho autista, e ela começou a observar que aquilo que ele comia tornava ele dava mais crises ou menos crises. E ela começou, a partir daí, ela desenvolveu uma empresa, tá? Ela desenvolveu uma empresa só de alimentos funcionais, e ela dá palestras, ela faz de tudo. Depois eu pergunto para ela e deixo o nome da empresa aqui embaixo, mas ela desenvolveu uma empresa só de alimentos funcionais, e hoje ela dá palestras ensinando como as mães a lidarem com o filho autista, e através da alimentação, como que a alimentação influencia nessa parte do autismo, né? Então, às vezes você está sendo chamado para uma determinada situação, ou a transmutar essa situação, e você não consegue enxergar porque você está só focado ali, ó. Tá só focado ali, tá? E aí, seus medos e recusas de seguir, você tem medo de não conseguir seguir os teus sonhos. E aí a espiritualidade vem falando para você quebrar esses paradigmas, achando que tudo tem que ser dessa forma. Não, tá? É o momento de você quebrar, é o momento de você mudar, é o momento de você transcender, de você transmutar, porque a espiritualidade, a vida tem infinitas possibilidades para vocês. Olha, sair de cima do muro, parar de ficar olhando o teu próprio umbigo, o teu próprio sofrimento, e começar a olhar as possibilidades que a vida está trazendo para você através dessa situação, porque é como se essa situação fosse o ponto-chave da mudança na tua vida. O homem que pensa... Vou tirar as cartas todas primeiro. Conexões amorosas.
chakra do terceiro olho, a mulher que segura o coração e ação. Fantástico. Por quê? Porque é como aqui, olha, vocês vêm... o homem que pensa, ele vem falando de pensar de uma maneira mais racional, sabe? De olhar para essa situação, tá vendo que ele tá pegando essa coisa aqui, e ele tá, um cristal na mão, e ele tá olhando como se ele estivesse pensando, ele estivesse refletindo no sentido de... O que eu vou fazer com essa situação agora? Como é que eu vou transformar essa situação? Como é que eu vou transcender essa situação em algo amoroso, em uma conexão amorosa? Como é que eu vou fazer essa mudança? Como é que eu vou fazer essa transição aqui na minha vida? E logo em seguida sai o chakra do terceiro olho, que é a forma como eu compreendo o mundo ao meu redor. E ou seja, a espiritualidade, ela vem te convidando a enxergar o mundo ao teu redor de uma maneira diferente, a transcender, tá? Como é que você vai enxergar o amor incondicional nessa situação? Como é que você vai mudar, tá? Tem algo que você precisa de enxergar nessa situação e que só parando para pensar, só parando para analisar e olhando isso de uma maneira mais profunda, com os olhos espirituais, com o olho espiritual, ao invés de olhar com o olho da carne ou o olho da mente, olhar com o teu olho espiritual. E aí, a partir daí, você vai transmutar essa energia e partir para a ação. Eu sinto algumas pessoas sendo chamadas para poder transmutar essa situação mesmo, mas buscando colocar amor nessa situação, porque vem falando de conexões amorosas e a mulher que segura o coração. Talvez um chamado como mãe, né? A mulher que segura o coração, eu sinto como ela é uma energia forte de mãe, porque ela parece ser uma mulher mais velha aqui, olha. Uma transmutação dessa energia. E essa ação depende de você. É isso. O recado tá dado. Se você gostou da leitura, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. E se você quiser aprender a como quebrar as barreiras que impedem a tua vida de prosperar, e como manipular as energias ao teu favor através de uma limpeza profunda nos teus chakras, na tua vida em geral, tem um link aqui embaixo que é o comomudardevida.net. Passa lá se você quiser saber mais a respeito. E lembre-se de meu Instagram e o canal do Telegram tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser seguir, saber mais, tem conteúdo diário para vocês, tá bom? Forte abraço e até mais!